Quem vai apertar o botão primeiro? Qual é o poder de fogo realmente da Rússia? O número exato de armas nucleares em posse de cada país é considerado um segredo nacional, ou seja, as análises são baseadas em estimativas. As estimativas dão conta que a Rússia possui sozinha mais de 6.000 ogivas nucleares, pronta para disparar a qualquer momento. E elas ficam no cilindro aí dos mísseis, né? É muita coisa. Sabe, 9 países têm essas armas de destruição em massa: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Mas 90% delas estão concentradas na Rússia e nos Estados Unidos. Justamente as potências que disputavam a hegemonia do mundo na época da Guerra Fria. Houve, de certa forma, uma reversão nessa corrida, e o que vimos nas últimas décadas foi uma queda no número de ogivas, passando de 70 mil nos anos 1980 para cerca de 14 mil atualmente. Isso faz parte de uma política global, mas que claramente esbarra em limites que parecem ser intransponíveis. Um deles é a ideia de que as armas nucleares servem, na verdade, para manter a paz, porque garantem a chamada destruição mútua assegurada. É por isso que a França, Reino Unido, Estados Unidos e a Rússia votam contra a resolução na ONU todo ano que proíbe as armas nucleares. Anual da Assembleia Geral da ONU, chamada de Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Mais de 100 países apoiam a medida. Veja o que nos disse o Grupo Janes, uma agência que fornece análises na área de defesa. A política da Rússia é manter o nível mínimo de armas nucleares que seriam necessárias para servir de dissuasão, tanto para garantir a soberania nacional e a integridade territorial, quanto para impedir potenciais adversários de agressão contra a Rússia. Eles dizem isso, mas na prática eles fazem outras coisas, porque os países que têm arma nuclear estão cada vez se modernizando. Pelos Estados Unidos. A explosão em Hiroshima, no Japão, matou imediatamente de 50 a 100 mil pessoas em 1945, o último ano da Segunda Guerra Mundial. 3 dias depois, outra ogiva foi lançada em Nagasaki, matando na hora de 28 a 49 mil pessoas. Um mês depois, o Japão assinou oficialmente a sua rendição. A grande questão aqui é que ao longo dos anos, os países modernizaram seus arsenais e desenvolveram bombas mais potentes. Eles cada vez se modernizaram mais e mais, Estados Unidos e Rússia principalmente. Só para dar uma ideia, a avaliação dos especialistas é de que até hoje, nenhuma explosão em testes tenha superado. A bomba Kizar da Rússia é insuperável até hoje. Ela foi lançada em 1961 com poder equivalente ao de 50 milhões de toneladas de dinamite. Essa bomba era 3.000 vezes mais poderosa do que a lançada sobre Hiroshima pelos Estados Unidos. Ainda tentando entender o poder nuclear da Rússia, temos outra informação importante. Só em 2020 a Rússia investiu 8 bilhões de dólares para manter e reforçar seus armamentos nucleares. Apesar de ser um gasto muito grande, os Estados Unidos gastou 5 vezes mais, perto de 40 bilhões de dólares com armas nucleares. O potencial de destruição depende de cada tipo de arma, mas vai desde acabar com cidades pequenas e médias até a destruição completa de grandes metrópoles, como por exemplo Nova York. Em caso de uma guerra nuclear, a Rússia mandando esses mísseis para os Estados Unidos, ele chegaria em minutos. A mesma coisa também se dava, ao contrário, voltando para a Rússia. No estoque russo, temos armas como a Poseidon, que se assemelha a um grande torpedo e pode ser equipada com uma bomba nuclear de cobalto. Ao explodir, ela provoca uma onda de tsunami com 500 metros e ainda é capaz de espalhar uma nuvem de material radioativo numa área de cerca de 500 mil quilômetros quadrados, o que é quase o tamanho do estado da Bahia. A Rússia tem também um míssil RS-28 Samat, conhecido Satan II, é chamado lá na Rússia da arma invencível. Míssil balístico intercontinental com capacidade para transportar até 15 toneladas de ogivas nucleares. Vamos ver por que Putin determinou esse alerta especial nuclear agora. Possivelmente, só Putin pode responder a essa pergunta, mas há algumas hipóteses. De acordo com Sandro Teixeira, especialista em defesa, a ameaça indireta de Putin pode ser interpretada como uma forma de responder às sanções que tem recebido dos Estados Unidos e de outros países. Ele disse: os membros da OTAN estão enviando armas à Ucrânia. Deixar as armas nucleares prontas é uma forma de dissuadir, limitar ou deter esse apoio. Quem vai apertar o botão primeiro?